Hoje o ciclo de entrevista com os candidatos a vice-governador nas eleições deste ano de 2022. A sabatina hoje é com Raimundo Matos, do PL, da chapa do capitão Wagner, do União Brasil. Ele é médico, já foi prefeito, vice-prefeito de Maranguape, diretor regional de saúde, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, secretário de Estado da Ação Social, coordenador também da Defesa Civil. No Legislativo exerceu 6 ou 7? 6 mandatos consecutivos como deputado federal. Em 2021 assumiu a diretoria de planejamento da Sudene. Ele já está aqui ao nosso lado. Bom dia, Raimundo. Bom dia, milhares de ouvintes da nossa 101.7, uma satisfação estar aqui junto com todos vocês, dando um abraço fraterno à nossa Isabela Martã, o nosso Ciro, que bateu um papo há pouco tempo com ele, a nossa Dina, né, e não só você, que tem assim uma longa história aqui nessa casa, por várias vezes aqui nós estivemos, ao lado agora do Vanderlei e do Yuri. Bom dia. Seu partido PL, que sigla do presidente Bolsonaro, chegou a cogitar uma candidatura própria sua, com o senhor concorrendo aí como cabeça de chapa. Mas aí houve uma mudança, decidiu então se aliar à União Brasil, do capitão Wagner. O senhor mesmo defendia a tese inicialmente. Por que então prevaleceu a ideia de vice? Quando nós, em 2019, nós fomos convocados, né, pelo general Heleno para toda segunda-feira, lá na Casa Civil, no Palácio, tinha uma reunião com um ministro para debater o Nordeste brasileiro. Cada ministro apresentava uma radiografia do Nordeste, quais os desafios a serem enfrentados pelo presidente Bolsonaro. Foi feita uma consolidação, né, num plano regional de desenvolvimento do Nordeste, e em 2019 foi concluído, apresentado, posto no PPA, e em 2020 o ministro Rogério Marinho nos solicitou para ir para a Sudene, para operacionalizar esse plano. Aí então surgiu a pandemia e nós tivemos que readequar. O plano foi deixado de lado. O plano nós contratamos o PNUD para readequar o plano, porque uma parte dos recursos foram para as questões das operações de Covid, né, e outras ações sociais. E automaticamente foi feita a revisão desse plano para começar a operacionalizar a partir de agora. Que hoje tem até um cearense, que é o general Araújo Lima, na superintendência da Sudene, e com isso o ministro Rogério Marinho nos solicitou, como também a articulação lá do Palácio, para nós nos descompatibilizarmos da Sudene e ficarmos aqui à disposição de fazer essa mobilização numa candidatura própria aqui ao governo do Estado, né, pelo PL, justamente o partido do presidente Bolsonaro. E então nós começamos a fazer alguns contatos e já perto do período das convenções, foi feita uma sinalização, foi feita algumas pesquisas e automaticamente poderia o capitão Wagner já ganhar logo no primeiro turno, certo? Se não tivesse ocorrido esse racha entre os outros partidos. E o PL, apoiando também o capitão Wagner, consolidaria uma possível primeiro turno, certo? Então ficou mais ou menos feita essa pactuação. E com isso surgiu a vaga de vice, aí tinha vários nomes, o Luiz Girão, o Gaudêncio, né? Eu acho que o PL tinha vários nomes de sugestões, a esposa do prefeito Tacilon, a Marta, como candidata a vice, mas num consenso me deram essa missão, né, de ser o companheiro de chapa do capitão Wagner. Aproveitar já de mudança. Por 3 décadas o senhor foi filiado ao PSDB, não é verdade? Partido que deixou em abril para se filiar ao PL. Em que suas bandeiras, seu pensamento, encontram consonância com os do capitão Wagner? Nós filiamos o PSDB na época de Mário Covas, né, ainda era prefeito de Maranguape. Houve toda aquela formatação do PSDB em termos de fortalecimento nacional aqui do Estado, né? E passei, depois de prefeito, assumi alguns cargos no governo do Estado, e 6 mandatos consecutivos, acho que até inédito aqui no Ceará, né, um parlamentar, 6 mandatos consecutivos no mesmo partido, tanto tendo uma posição como situação em termos de governo federal, e automaticamente a proposta que nós tínhamos apresentado para um plano de governo do PL era baseado principalmente nas ações desenvolvidas lá no município de Eusébio, o modelo da educação, o modelo da saúde, da inclusão social. Lá no município de Eusébio, do prefeito Tacilon, ninguém recebe menos do que o salário mínimo. O governo municipal complementa essa ação. Agora, todas essas famílias precisam desenvolver uma atividade, né, de empreendedorismo, a questão do acompanhamento do nível educacional. Então, esse modelo
principalmente da área social, nós dialogamos com o capitão Wagner para ele absolver essa proposta. E a ideia seria o seguinte: o Ceará vai ter a oportunidade de ter gestores, se Deus quiser, municipalistas. Como municipalista? O capitão Wagner foi vereador. Eu fui vice-prefeito. Eu fui prefeito. E sei a dificuldade que tem os vice-prefeitos, os prefeitos, né, os vereadores, de acessar pactuações junto ao governo. Tanto é que o capitão tem dito que na estrutura governamental vai ter, né, um diálogo mais aberto, né, com os gestores, vai ter um diálogo mais aberto com os vice-prefeitos, com os vereadores, para poder dinamizar o setor da economia do estado do Ceará. Então, essa proposta, basicamente, do esqueleto do Eusébio, serviu para nós adequarmos os programas sociais, né, adequarmos os programas de saúde. E a gente observa, eu li muito o Ceará 2050, né? Quer de pouco ressaltar que é um documento importantíssimo para o destino do Ceará. O Ceará 2050 tem uma análise de todos os eixos. O eixo da recursos, o eixo da segurança, o eixo da educação, o eixo da saúde. E no Ceará 2050, ele aponta os desafios e os gargalos, né? É um documento que nos serviu para aprimorar o projeto Capitão Wagner, né, nesse sentido de que não precisa, vamos fazer uma pesquisa sobre o nível educacional, vamos fazer uma pesquisa sobre a questão hídrica, o potencial que o Ceará tem de mineração. Aqui mesmo, Paraipaba, Paracuru, nós temos a proposta de fortalecimento, de fortalecer as marisqueiras, questão das algas, né? Principalmente com essa guerra da Rússia. O Brasil precisa de potássio, então nós precisamos trazer empresas para fazer essa pactuação de produzir potássio a partir das algas. E esses 2 anos meus na Sudene, se viu muito lá na Sudene. Em Recife tem 40 consulados. E os cônsules chegavam e diziam: olha, se você tiver mel de abelha, da abelha tal, pode produzir que a gente compra antecipadamente, né? Chegou numa época lá um cidadão da Ásia querendo 50 mil leite de cabra por dia. Aí eu disse: rapaz, vamos já para o Inhamuns, vamos já para Campina Grande. O que é que ocorre? Só que as nossas cabrinhas 4 litros, 5 litros de leite por dia. Então fizemos parceria com a Embrapa para poder fortalecer a cadeia produtiva. Então isso serviu para, no plano de Capitão Wagner, fazer as ações. Eu creio que dos pré-candidatos, dos candidatos, eu creio que o único que tem efetivamente um plano execuível é o Capitão Wagner. Agora, deixa eu aproveitar aqui em relação à pergunta de vice, qual seria o seu papel na vice-governadoria? Porque sempre se coloca, quando é discussão, o vice não apita nada, questão Deixa eu contar rapidamente essa história de vice. Eu médico lá em Maranguape, né? O doutor Sérgio Gomes de Matos aqui da São Raimundo, Regiucá e tal, tinham feito residência para vir aqui postar o São Raimundo, né? E o senador Almir Pinto, certo? O médico também, né? Lá de Maranguape, né? Numa composição política, chegou aí e disse: Raimundo, está fazendo uma composição política aqui, uma vaga de vice, vai ser do nosso grupo, né? Ele, o Luizinho Girão, e você podia ser o nosso vice. Eu digo: não, senador, vai... Eu terminei medicina há pouco tempo. Ele disse: rapaz, vice, você já viu algo assim? Praça vice-prefeito, praça vice-governador, rua vice-governador. Nunca vi na vida. Isso aqui ficou na minha memória. E você sempre tentava recusar. Desde 1982, é o novo, né? Certo? Resultados. Não, rapaz, é só expectativa, você vai colaborar e tal. Aí eu passei na época do Câmara Prefeita. Quase não termina, foi 6 anos aquele mandato, né? De prefeito de 82, eu passei 6 anos de vice-prefeito, então eu sei efetivamente, né, aonde entrar, aonde sair, o que é que pode ser articulado. Aqui no estado, no diálogo com o Capitão Wagner, né, ele foi bem franco e disse: olha, eu não quero você lá sentado, né? Até alguns ficam maquinando derrubar, né? Nós vamos ter uma intersetorialidade, vamos fortalecer o municipalismo. Você conhece bem a geopolítica aqui do estado do Ceará. Vamos fortalecer o municipalismo, vamos fortalecer várias ações, né, pela vivência e pela experiência que, graças a Deus, eu tive a oportunidade, junto com o senador Tasso, na época governador, ser da Secretaria de Saúde, né, o doutor Lúcio Alcântara, convocado como secretário de Ação Social. Então a gente tem essa capilaridade
e o capitão Wagner vai dar essa missão. Vanfio, bom dia. Bom dia, Donato, Yuri, ouvintes, bom dia, candidato. O capitão Wagner tem dito que o palanque dele é aberto aos presidenciáveis, não tem uma exclusividade para o candidato à presidência, à reeleição, Jair Bolsonaro, do seu partido, né? E, enfim, isso foi combinado agora com o PL, União Brasil e PL no Ceará. Chegaram a combinar isso ou foi um pouco surpresa? Há uma cobrança também dentro do PL? Exato, não resta dúvida que é uma cobrança, principalmente dos militantes mais bolsonaristas, né? De um efetivo anúncio do capitão Wagner, eu sou o Bolsonaro. Entretanto, né? Infelizmente eu não sei como essa questão política lá da União, o Bivar, né, teve... Presidente nacional, né? Que é o presidente nacional da União, né? A princípio dizia que seria candidato a presidente da República, né? Depois disse que os palanques ficaram livres. Foi. Aí o palanque livre, o capitão Wagner tinha toda a liberdade de oficializar um apoio, caso, né, fosse desejo dele também, né? Do capitão Bolsonaro lá, né? Do Bolsonaro. Entretanto, a União tem candidato a presidente da República. Então nós não podemos colocar as fotozinhas juntas. Porque você sabe perfeitamente. É a Soraya, né? Pronto, que é a Soraya. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral vai lá e vai dar problema. Mas o que é que ocorre? Todos esses comitês, por exemplo, poucos dias dos candidatos a deputados federais, deputados estaduais do PL, né? Eu participo como 22, junto com a equipe do prefeito Tarcilon, as reuniões que tem dos prefeitos do PL, das lideranças do PL, eu participo como 22, que é justamente do presidente Bolsonaro, nesse sentido. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que também o futuro governador, capitão Wagner, vai ter que ter essa missão, né? Caso que a gente não espera que o Bolsonaro perca a eleição, surja outro presidente da República, abra esse diálogo, como o ACM Neto fez lá no Salvador. O ACM Neto foi o prefeito mais bem avaliado, né? E nacionalmente o presidente da República era adversário do ACM Neto. Então tem que fazer a parceria com o diálogo. É isso que o capitão Wagner prega, é um governo de diálogo aberto, né, para todo o segmento da sociedade. O capitão vai manifestar vai dissociar-se da imagem do presidente, né? O que sugere ao eleitor? Não, existe o seguinte, existe vários, né, eleitores que votam em candidato que não é o presidente Bolsonaro, que apoia o capitão Wagner. Então, existe toda essa... É uma estratégia, então. Pronto, então não deixa de ser uma estratégia política. E não é só uma questão de estratégia política, é uma questão regimental da eleição eleitoral. Né? Quer dizer, se... Uma vinculação direta. Né? Exatamente. Se a União não tivesse candidato a presidente, aí não, com certeza, né, as militâncias iriam pedir a ele um posicionamento mais firme de A, B ou C. A imprensa nacional dá conta de que o presidente Bolsonaro diz que não terá dinheiro para quem não assumir a campanha dele. E aí a pergunta que surge de tudo isso é: como é que vai ser administrado aqui no Ceará? Aí eu sempre fiz uma pergunta que nem no Posto Ipiranga a gente está sabendo. Até porque também tem o União Brasil. A União Brasil. Exatamente. O principal. O fato é que a informação que eu tenho da direção nacional, né, é que pelo fundo partidário automaticamente vai ter aquele teto que já foi definido para o deputado estadual, para o deputado federal, né? Eu não sei se tem teto para vice-governador, se vem alguma coisa para vice-governador, né? Dos senadores, né? Dos governadores, candidatos a governador. Então, do recurso do fundo partidário do PL, uma parte é reservada para a presidência da República, uma parte é reservada para o segundo turno, também não tem isso, né? Certo? E uma parte é um rateio que é feito nacionalmente proporcional ao número de deputados. Hoje o PL tem 78 deputados federais com mandato. Certo? Então a perspectiva é que nós possamos ter uma bancada bastante expressiva, como também para o Senado Federal. Vou perguntar agora o contrário, né? A gente estava perguntando se a participação do Wagner, né, na campanha do presidente, o senhor explicou que existem mais de um candidato a presidente na coligação do Wagner, mas tem um contrário. O presidente Bolsonaro, né, ele tem como candidato o capitão Wagner, ele participa... Pronto, o desejo dele, há uma afinidade,
né, há uma afinidade política administrativa, né, com o capitão Wagner, pelo trabalho que ele fez no Congresso Nacional, defendendo, acima de tudo, matérias importantes a nível nacional, né, como aquela questão da restituição de todas aquelas mercadorias apreendidas, né, de contrabando. Né. Você vê, esse helicóptero Chopaé foi fruto, né, da matéria que o capitão Wagner relatou, né, para que aqueles recursos, né, de contrabando, de tráfico, apreendidos, viessem para os estados. Então, há uma sintonia, né, política de matérias no Congresso Nacional do capitão Wagner com o presidente Bolsonaro, certo? Não é só questão de ser capitão, é questão de projetos para o Estado a nível nacional. Falar em sintonia política, o senhor tem revelado aqui mesmo, quando falou que desde o ano atrasado tive reuniões em Brasília, tá? Uma proximidade grande com o presidente, ou pelo menos com a área governamental. Isso acontecia antes de deixar o PSDB? Sim. Por mais de uma vez eu estive com o senador Tasso colocando, né, essa sinalização. Ele está na meta de reestruturar o partido, né, aqui no estado, que não se consolidou, né, tanto é que eu me filiei em abril, uma semana antes eu tive com o senador, apresentei, né, senador, infelizmente a gente aqui tem outro desafio, outras metas, né. Quando eu fui assumir o governo também lá do Bolsonaro, eu comuniquei ao senador, o ministro Rogério Marinho também era do PSDB, né, quer dizer, o ministro do Desenvolvimento Regional, que a Sudene era vinculado, ele desfiliou, e eu sempre perguntava ao ministro, em termos políticos, qual é o partido que nós vamos, né? Aí ele disse, nós ou o presidente? Aí quando o presidente foi para o PL, aí migrou também para... Mas aí com o PSDB, com o senador Luiz Pontes, com todos que fazem o PSDB, eu tenho, né, acima de tudo, uma gratidão muito grande, né, pelo aprendizagem que eu tive, né, do aspecto ético, do aspecto de fidelidade partidária, né, também com o doutor Lúcio Canto, quando fui secretário, quando ele me escolheu para ser secretário. Então, a gente tem essa trajetória, né, nesse sentido. Bom, tio. O presidente Bolsonaro tem alguma expectativa de vir no primeiro turno aqui no Ceará? São 27 estados, né? No último contato que nós tivemos lá, eles estão fortalecendo algumas regiões onde está se consolidando, né, uma melhoria em termos eleitorais do presidente Bolsonaro. Então, é previsto sim vir o Ceará, mas eles estão concentrando até 15 de setembro umas atividades mais efetivas nos grandes centros, que estão dando uma sinalização de resposta mais efetiva. Não é que o Nordeste não vai dar a resposta efetiva. Nós tivemos movimentações no Iguatu, tivemos no Cariri, e a gente vê espontaneamente, né, aqui no meu WhatsApp, a quantidade de pessoas pedindo adesivo, boto, material do Bolsonaro. Então, com certeza ele virá. Agora, qual a data, assim, é que ninguém tem ainda a previsão. Eu vou voltar novamente à questão do vice. Não, tranquilo, importante. De que forma a sua trajetória e seu perfil vão somar como vice na chapa? Na prática. Pronto, o capitão me pediu para fazer algumas articulações de alguns setores, né, que ele ainda não tem uma afinidade mais efetiva, né? Por exemplo, a partir de um contingente que eu sempre trabalhei no Congresso Nacional, que foi os agentes de saúde, os agentes comunitários, os agentes de endemia, né? Eu fui presidente da Comissão de Agricultura lá do Congresso Nacional na época da aprovação do Código Florestal. Então a gente tem todo um trânsito, né, com o setor do agronegócio. A mesma coisa também com o segmento dos sindicatos da Federação da Indústria. Já tive com vários presidentes da Federação da Indústria aqui do Ceará, né, para poder a gente fazer atender essa pauta de reivindicações. Por exemplo, nós temos com o Sindiquímica, né, o governo está fazendo um polo na Guaiúba para as empresas, né, de química. Tudo bem, está sendo instalada as empresas, tem várias empresas instaladas. E tem um problema crucial. Como é que você monta um polo químico e não tem um corpo de bombeiro? Quer dizer, às vezes o planejamento precisa ter sintonia com ações.
Então, muitas dessas ações, né, o capitão Wagner me pediu para fazer as articulações, não só no período de campanha, como também no período após campanha. Quando eu fui vice-prefeito de Maranguape, lá do Pedro Câmara, né, o Pedro Câmara me delegava algumas ações, a parte de eletrificação, a parte do esporte, né? A gente fazia essas ações porque a gente sabe que a pauta no prefeito, a pauta no governador é bastante extensiva. Então ele está nos delegando essa oportunidade de dar essas colaborações. Então a figura de vice nesse caso não vai ficar apenas como enfeite, não. Não. Vai ter um protagonismo, vai ter um protagonismo, a sua língua não vai pagar pela desistência de ter sido vice e passou mais seis anos depois. Que tipo de protagonismo seria? Assumiria uma pasta? Não, ele até falou, olha, ninguém vai aqui formatar secretariado, a reforma administrativa é um dos itens também importantes, dar mais efetividade, tornar o governo mais próximo da população, desburocratizar o governo. Então, o que nós estamos na luta, na meta, é consolidarmos as eleições logo no primeiro turno e depois vamos ver o quadro, né, técnico específico. Eu seria o Coringa do que for necessário, né, para a gente fazer o que for necessário aqui para o estado do Ceará. Nós vamos fazer um intervalinho aqui, rápido, mas tem uma pergunta que fica sempre aqui para que o senhor responda na volta. Vou perguntar como é que ele está avaliando aí esse cenário de rompimento, né, entre os adversários, PT e PDT, né, que acabou dividindo. Logo no comecinho o senhor citou, né, 3 forças, havia uma expectativa de uma eleição em primeiro turno, né, por parte de vocês, e agora isso muda esse cenário. Vou perguntar, né, como é que pode ser, quais os planos da sua chapa para o segundo turno, um eventual segundo turno. 9h54. Jangadeiro Band News FM. Band News FM. Eleições. São 9h58, já de volta aqui com o nosso entrevistado, a vice-governadoria na chapa do capitão Wagner Raimundo Gomes de Matos, que tem uma pergunta que ficou aí pendente com você, Vanfio, só para repetir. Pois é, perguntar aqui sobre a expectativa, né, já na disputa eleitoral. No começo da entrevista, o doutor Raimundo falou que havia uma expectativa de uma eleição já que poderia ser definida em primeiro turno, porque haveria só um adversário, mas agora, como houve o racha entre PT e PDT, né, são 3 candidaturas competitivas, e agora tem essa expectativa de um possível e provável segundo turno aqui no Ceará, né? O senhor, primeiro, para começar, o senhor acha que PT e PDT eles podem se recompor num segundo turno, caso capitão Wagner seja o adversário de um deles? E, nesse caso, ou então o senhor acha que o clima vai esquentar e pode ficar difícil deles reatarem? Eu creio que a população cearense está bastante ciente de quem são os candidatos a governador e a vice. E nós observamos que há, independente do partido desses candidatos, uma certa defesa de um continuismo, né? Até porque todos eles, né, com racha, são do governo, né? O vice-governador do partido A é do governo. A vice-governadora, candidata a vice-governadora do partido B, é do governo. Participou do governo, efetivamente exercendo cargos, né? E os candidatos também a governador do governo. O que a gente sente em todos os encontros do Ceará, você, lá do Chaval, você Chaval do Penaforte, você sair lá da Barroquinha, né, até o Fortim, você vê o desejo da mudança. Mas não, mas o partido tal tem não sei quantos prefeitos. Eu me recordo muito bem, na época, né, da mudança do Tasso. O Adalto tinha 160 muitos prefeitos, né? Quer dizer, não era consolidado, era imbatível. O que nós estamos sentindo é que é uma tendência natural da população fazer essa mudança em virtude do desempenho, né, que podia ter sido bem melhor em todas as áreas. E isso a gente acredita que a tendência é também continuar na perspectiva de vencer no primeiro turno. É claro que se não tivesse essas duas candidaturas,
a posição dessa união com o PL, o capitão Wagner estaria no segundo turno já, no primeiro turno logo, se fosse um contra o outro. Aí surgiu essas duas candidaturas, talvez até estrategicamente para evitar um primeiro turno, mas mesmo assim, o que a gente está observando em todas as localidades, a gente foi em determinado município, o prefeito é vinculado ao governo, mas os secretários, os vereadores, as lideranças, não, nós vamos fazer a mudança. Tem secretário de prefeitura que diz, olha, Raimundo, eu já entreguei o cargo, o prefeito, não, pode fazer o seu trabalho. Por quê? Porque é inconcebível. Nós temos 5 milhões de pobres. Aí todos eles vão dizer, o FECOP, não sei o quê, porque na época não acompanhou o desempenho do FECOP. O FECOP foi criado na nossa época, no Dr. Lúcio Alcântara, para atender efetivamente os 30 municípios mais pobres. O FECOP é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, criado em 2001. Aí a candidata vem e diz, não, a juventude, execução do FECOP na juventude, 0 centavo. Como é que uma pessoa que foi secretária de juventude, né, milhões de pobres, e a execução na cultura e da juventude é 0. Aí quer se propor, né, a fazer o continuismo. Outros candidatos já dizem, não, eu sou candidato para dar continuidade. É claro que tem projetos importantes. A questão do hidrogênio verde é importante. Né? A consolidação de alguns nichos no desenvolvimento econômico é importante. Mas não é construir prédio. Eu tive em Maranguá por semana, tem um rapaz amigo meu, que saiu daqui, passou 4 horas na ambulância para ir para Quixeramobim, porque não tinha vaga aqui em Fortaleza. Aí como é que um gestor, né, que se diz, foi bem avaliado em Fortaleza, mas lá no Pirambu, lá no Bom Jardim, né, pode ter sido bem avaliado aqui na Beira-Mar, tal, quer dizer, em termos de gestão, mas cuidar da pessoa, cuidar do ser humano, está muito longe do Ceará. O Ceará é um dos melhores PIB, eu acompanhei na Sudene, o segundo melhor PIB do Nordeste é o Ceará. Agora o PIB do trabalhador é o 5º pior. Então essa transformação é que o capitão Wagner, no programa de governo, está sendo proposto. Então a população já decidiu, quer mudança, quer ter perspectiva, quer ter oportunidade, quer ter, acima de tudo, fazer a inclusão social. Nós temos 86% da nossa juventude está na escola pública, tudo bem, aí está lá vendido. O Ceará é a melhor educação, muito bem. Concordo em vários eixos. Nós precisamos fortalecer, né, o nosso professor, a nossa professora, melhorar as condições de sala de aula. A pandemia surgiu para a gente fazer um programa de educação tecnológica, certo? Agora, se você pegar aqui em qualquer canto do Ceará, pegar aqui uma canetinha, um lápis, dá lá um rapaz, está aqui um textozinho, faça a interpretação desse texto. Quantos vão conseguir? Mas não é culpa do professor e da professora. É culpa do sistema educacional, do modelo educacional. Né? Nós tivemos várias reuniões com o professor do Instituto Federal de Educação, né, aqui no Senai e no Senar, para capacitar. Só concluir essa linha de raciocínio. Pois não. Eu estava na Sudene e chegou um pessoal da Inglaterra para fazer energia solar. Aí disse que lá no município de Abaiara é um município que tem uma insolação bastante positiva. Ele queria captar 50 milhões de reais. Aí eu olhei, e aí ele disse, olha, mas não vamos botar em Abaiara não. Mas por quê? Porque não tem mão de obra qualificada. Aí nós pegamos, repassamos a Sudene, passou o recurso lá para o Instituto Federal de Juazeiro do Norte, capacitou o pessoal. Capacitar na onda e está lá um investimento de 700 milhões de reais lá na Baiara. Eu recebi aqui no WhatsApp, ontem também, dessa mesma empresa britânica, né, fizemos isso ampliamos o aro de qualificação, foi aprovado um investimento de 900 milhões de reais lá em Lima Campos, de energia solar. Mas por quê? Porque foi qualificado a população. Então isso é que, no diálogo com o capitão Wagner, com esses institutos federais, com as escolas profissionalizantes, é que nós precisamos melhorar. E não é culpa do professor e da professora, é da necessidade que nós temos de aprimorar, né, toda a rede educacional no nosso estado. Eu vou voltar a uma questão que o senhor apontou agora há pouco, que é o FECOP.
O Fundo Estadual de Combate à Pobreza representa 2% a mais no imposto cobrado sobre a gasolina. Além do questionamento sobre a cobrança da redução do ICMS, há uma preocupação exatamente com acusações de desvio de finalidade, financiando projetos que não estariam propriamente ligados ao combate à pobreza. O senhor foi secretário de Ação Social do Estado à época da criação do FECOP. Como é que avalia agora essa questão? Foi desvirtuado mesmo? Totalmente descaracterizado. Fizeram uma maldade com o dinheiro do FECOP. Pegaram o dinheiro do FECOP, tinha uma conta única, programas únicos para 30 municípios cearenses. Fizeram uma engenharia, né, contábil de pegar o dinheiro do FECOP e botar dentro do tesouro. Então, o FECOP está dentro do tesouro no caixa da Cefaz. Então, se você for ver a execução, você vai ver lá no presídio o dinheiro do FECOP. É claro que tem pobre lá no presídio, tem. Mas o objetivo é esse. 60 e tantos milhões para o Hospital Geral. Tem pobre no Hospital Geral? Tem. Mas o recurso do Hospital Geral deve ser outras fontes, não do FECOP. O ouvinte, eleitor, internauta deve estar pensando, os senhores fizeram tal. Quem? Todos os 16 anos desse governo. Aí é que é o problema. E todos os dois candidatos, governador e vice, fazem parte dos 16 anos do governo. O problema é esse. O doutor Lúcio, quando a gente fala de FECOP, eu digo, Raimundinho, chama Raimundinho. E RGM, como é que faz um negócio desse e tal? Aquele jeito. Doutor Lúcio, o FECOP era justamente Passalite, Abaiara, Tarrafas, Grangeiro, aqueles municípios do IDH lá embaixo, lá no Chaval, na Barroquinha. Então, na proposta da reestruturação da máquina administrativa proposta pelo capitão Wagner, vai no eixo da questão da carga tributária. Você vê o seguinte, quando muitos ficam dizendo que é inconcebível ele tirar o IPVA, né, da questão das motos. As motos até 150. Até 170, 170 cilindradas. Você vê o seguinte, o cabo lá, a gente de primeiro andar no Ceará, via lá o cara levando lá os botijão de leite no jumentinho, na vaca, né, ali no cavalo. Hoje você vê na moto. Só que aquele cidadão, infelizmente, ele não sabe ler e escrever. Aí é multado porque não tem habilitação. Então ele já combinou, né, com pessoas da área de fazer o treinamento. Sabe que você não sabe ler e escrever, mas você bota aqui a placa, o sinal, tal, de dar a carteira para essas pessoas que andam de moto, né, em termos de modificar o sistema de avaliação, para eles ter habilitação. Então são coisas simples que está no plano de governo do capitão Wagner, que há a necessidade de fazer, de cuidar das pessoas, né? É muito bom fazer um prédio grande, inaugurar, tal. Você vê o seguinte, a fila de paciente para fazer cirurgia de próstata é um negócio impressionante. Está aqui a Santa Casa. Para que construir prédio, não sei o que, está aqui a Santa Casa. Vamos pegar um pavilhão ali da Santa Casa, né, e fazer com que a população, um amigo meu aqui está aqui, aperreado, faz um PET scan, não consegue fazer, precisa fazer a cirurgia de próstata. Então, quantos milhares de colegas nossos, infelizmente, estão com câncer de próstata e não têm acesso, né? E assim vai. Então, todo essa sistemática na saúde, ele está montando uma equipe com vários profissionais, né, de modificar, né, o perfil. Por exemplo, telemedicina. Eu me recordo muito bem do nosso estimado deputado Ariosto Holanda. Foi um dos grandes idealizadores da telemedicina lá em Brasília. O que é que custa montar uma central? Você está lá no Jaguaribe, faz lá a radiografia, manda aqui o radiologista, ninguém tem radiologista para estar no Ceará, todo radiologista vê a imagem e dá o resultado. Hoje você, no exame laboratorial de sangue, um dia desse o capitão me mostrou, uma pessoa que foi marcada no exame de sangue para o próximo ano. Candidato, essas são ações que requer investimento, né? Mas a gente também está falando em redução de impostos. Aí vai cortar gasto em outros cantos, não, ou aumentar em outras áreas. Você diminuir o tamanho da máquina. A gente tem que ser bem sério com o povo cearense. O recurso tem que ir para o povo, para a população, para atender às necessidades da população. É claro, por exemplo, o prefeito do Eusébio, como é que fez essa sistemática? A máquina dele é bem pequenininha. Hoje, em termos administrativos, não precisa você ter aquele contingente de pessoas. A pessoa, né, pelo computador, faz quer dizer, os sistemas hoje implementados facilitam muito a gestão. Então,
O que precisa é ter as prioridades e focar naquilo que vai fazer o índice de satisfação da população. Capacitar para gerar emprego, as microempresas, o empreendedorismo, diminuir essa carga tributária, certo? E focar, né, na pessoa. Agora, voltando a falar de eleição, né, o capitão Wagner já disse agora na disputa desse ano que... Então, só concluindo aqui o seguinte, rapidamente. Pois não. Então, a nossa ideia, né, como esse sentimento da população de mudança é consolidado, nós estamos nem pensando, é melhor ir para o segundo turno com A, ou é melhor ir para o segundo turno com B. Nós estamos raciocinando em segundo turno, nós estamos raciocinando em apresentar, debater o projeto, discutir com as lideranças e consolidar a eleição do primeiro turno. Certo, então, mas voltando também ao que eu vim dizendo, o capitão Wagner tem dito que está ali satisfeito porque vem liderando as pesquisas, mas que tem os dois pés atrás, né, com esses levantamentos. O senhor também tem essa desconfiança? Como é que vê esse cenário? Pesquisa, apesar de estar na frente. Pesquisa é pesquisa. A gente observa alguns cenários que, me recordo, para o Heitor Ferrer, né? Estava na frente e tal, não sei o quê, quando chegou depois, perdeu a eleição. Então, o que nós estamos conversando com nossa militância é, dioturnamente, ficar vigilante 24 horas, abrir o diálogo, abrir o debate, conquistar mais votos, ter no sentimento da população esse amor pelo nosso Ceará, nesse sentido. E vamos deixar as pesquisas, o resultado da pesquisa vai ser no dia 2. Vamos lá, um minuto final para que o senhor aproveite com uma mensagem aos nossos... Nós queremos aqui agradecer toda a imprensa, a partir de todos vocês aqui da 101.7, que tem, acima de tudo, um comportamento ético muito importante. Isso é que fortalece a democracia, abrir o debate para todos, né, de situação, de oposição. E eu acredito que o povo cearense, a partir desses debates, vai começar também a refletir. Porque naqueles 2 minutos que você tem, naquele 1 minuto que você tem no dia da urna, valem 4 anos. A gente tem que ter essa visão. Na hora que você digitar lá o seu federal, o seu estadual, o seu presidente, seu governador, a sua senadora, no nosso caso, nós temos a Camila, que está fazendo um grande trabalho também na área social, vai ajudar muito, com certeza, lá no Congresso Nacional. Quando você digitar um númerozinho, né, você não pode chegar lá para o mesário, aí me dê meus votos de volta. Não vai poder. Então representa 4 anos seu, da sua filha, do seu avô, da sua avó, da sua família, da sua comunidade, dos seus projetos sociais. Então tudo isso está nas mãos aqui do povo cearense. Se no primeiro turno não der a chapa do capitão, quem é que o senhor vota no segundo? Se no segundo turno, né, se a eleição terminar às 20 horas, em 1 minuto, nós estamos sentando para avaliar internamente quais os cenários, quais são as possibilidades. Hoje já existe, né, algumas sinalizações de todos os dois lados nesse sentido. Avalia-se um diálogo com todos os dois lados. E o capitão está sendo prudente, rapaz, vamos deixar mais para frente, vamos dialogar, certo, para poder a gente consolidar esse projeto. Obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos, parabéns, Antônio. Muito obrigado. 10h14.